Olá, eu sou o professor Rodolfo Vanucci e estou aqui com o professor Luiz Auríquio e nós vamos passar para vocês a nossa projeção comentada do gabarito do exame 21 unificado da OAB de processo civil. Então, eu vou começar aqui com a primeira questão de processo, que é a questão 53 do caderno branco. Lucas foi citado para apresentar defesa em ação de indenização por danos materiais em razão de acidente de veículo. Contudo, o proprietário e condutor do veículo que causou o acidente era Cláudio, seu primo, com quem Lucas havia pego uma carona. Lucas, em contestação, deverá. Aqui nós estamos anotando a alternativa A, requerer a alteração do sujeito passivo, indicando Cláudio como réu. Estamos fazendo isso com base nos artigos 338 e 339 do novo CPC, que uma novidade do novo CPC foi essa regra que impõe ao réu que toda vez que alegar ilegitimidade ou que não é o causador do dano, que ele indique, quando possível, na própria petição de defesa, quem é essa pessoa legitimada, e aí o 338 ele determina que ele faculta ao autor nessa hipótese que ele peça a substituição do polo passivo. Então, em que pese essa questão 57, 53 não está com uma redação muito clara, ela poderia estar um pouco melhor, mas nós estamos aqui então apontando a alternativa A partir do 338 e do 339. Então eu passo aqui ao professor Luiz Auríquio, que vai seguir na questão seguinte. Muito bem, obrigado professor. A questão seguinte: em execução por título extrajudicial, movida pela distribuidora de bebidas Geladão, em face do supermercado Preço Certo, o executado citado não realizou o pagamento da dívida. O exequente requereu, então, a indisponibilidade da quantia em dinheiro existente em aplicação financeira titularizada pelo executado, o que foi deferido pelo juízo sem a oitiva do réu. Bloqueado o valor superior à dívida, o juiz deu vista do processo ao exequente, que requereu a conversão da indisponibilidade em penhora. Para o caso aqui desta questão, e como o exame pedia sobre o procedimento adotado assinalar a afirmativa correta, a única possível aqui é a alternativa C. O juiz, considerando o excesso do bloqueio, não deveria ter dado vista do processo ao exequente, mas promovido o cancelamento da indisponibilidade excessiva no prazo máximo de 24 horas. O fundamento para a resposta dessa questão, o artigo 854, parágrafo 1º do CPC. Ok. Então eu vou dar sequência aqui. Questão 55. Sobre tutelas de urgência, um dos temas mais polêmicos desse novo CPC. Cristina não foi autorizada por seu plano de saúde a realizar cirurgia de urgência indicada por seu médico. Tendo em vista a necessidade de pronta solução para seu caso, ela procura um advogado que afirma que a ação a ser ajuizada terá como pedido a realização da cirurgia, com pedido de tutela antecipada para sua efetivação imediata sem a oitiva do réu. O advogado ainda sustenta que não poderá propor ação sem que Cristina apresente toda a documentação que possui para a instrução da inicial, sob pena de impossibilidade de juntada posterior. A respeito do caso, assinale a alternativa correta. Nós aqui estamos apontando a alternativa B. O advogado equivocou-se. A urgência é contemporânea à propositura da ação, pelo que a tutela antecipada pode ser requerida em caráter antecedente, com a possibilidade de posterior aditamento à petição inicial. Isso aí é o texto que consta no caput do 303 do novo CPC, combinado com o parágrafo 1º. Então é aquela distinção entre a tutela cautelar e a tutela antecipada, e o CPC novo ele fez a opção de que a tutela antecipada ela pode ser requerida na própria petição inicial, em caráter incidental, ou em caráter antecedente, e é justamente essa hipótese que o problema coloca. Então ele poderia aqui no caso requerer a tutela antecipada em caráter antecedente, é concedida a medida, e depois da concessão da medida, nos termos do parágrafo 1º, o autor tem o prazo para emendar a petição inicial. Então aqui nós estamos apontando na questão 55, alternativa B de bola. Professor Luiz. Perfeitamente. Próxima questão.
Mariana propôs ação com pedido condenatório contra Carla, julgado improcedente, o que levou a interpor recurso de apelação no Tribunal de Justiça, objetivando a reforma da decisão. Após a apresentação de contrarrazões por Carla, o juízo de primeira instância entendeu que o recurso não deveria ser conhecido, por ser intempestivo, tendo sido certificado o trânsito em julgado. Intimada dessa decisão mediante diário oficial e tendo sido constatada a existência de um feriado no curso do prazo recursal, não levado em consideração pelo juízo de primeira instância, Mariana deverá. A alternativa correta aqui para este exercício, para esse teste, é a alternativa B, de bola, ajuizar reclamação ao Tribunal de Justiça sobre o fundamento de usurpação de competência quanto ao juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau. De fato, quando nós imaginamos um recurso de apelação, e diferente dos outros, nós não temos o juízo de admissibilidade afeto ao juízo de primeira instância. Quem faz o juízo de admissibilidade no caso de apelação é o próprio tribunal. Neste caso, e com fundamento no artigo 988, inciso 1 e 1010, parágrafo 3º do CPC, a alternativa correta aqui, B, ajuizar reclamação ao Tribunal de Justiça sobre o fundamento de usurpação da competência, no caso o Tribunal de Justiça, quanto ao juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau. Aqui vale apontar, né, Luiz, duas mudanças no CPC. Primeiro, essa admissibilidade da apelação, que não é mais feita na primeira instância, e depois a mudança do agravo no instrumento, porque na redação antiga do CPC 73 era hipótese de agravo, né? Então é uma questão que demandou aí do aluno conhecimento profundo do novo código. Bom, eu vou seguir na 57, a penúltima questão, que para nós aqui é a mais polêmica. A Sociedade de Palavras Cruzadas ajuizou a ação de responsabilidade civil em face de Helena e requereu a gratuidade. O juiz deferiu a gratuidade e citou o réu. Como a autora não juntou qualquer documento comprovando a sua hipossuficiência, a ré pretende atacar esse benefício, assinale dentre as proposições a alternativa correta. Nós ficamos aqui entre a B e a C, vamos arriscar na B. A ré alegará na contestação que não estão presentes os requisitos para o deferimento do benefício de gratuidade. A gente está apontando aqui o artigo 100 como fundamento dessa resposta, também o 337, inciso 13. A confusão que pode se dar com a alternativa C, porque ela tem mais ou menos a mesma redação. A diferença é que na alternativa C fala-se aqui que o ônus da prova, que o réu teria o ônus de provar documentalmente isso. Não estamos vendo essa necessidade, acho que bastaria a impugnação, mas realmente uma questão dúbia aí, pode dar aso para a discussão, mas estamos apontando a alternativa B. Sim, vale lembrar que a lei não poderia determinar ao advogado qual meio de prova que ele gostaria de também tem essa questão. A alternativa que nos parece mais viável aqui é a B, muito embora a C possa ser discutível. Bem, vamos matar a última? Vamos matar a última. Pedro, munido de documento comprobatório de vínculo jurídico de prestação de serviço com Carlos e esgotadas todas as possibilidades consensuais para tentar exigir o cumprimento da obrigação, promove a ação observado o rito especial monitório. Citado, Carlos oferece embargos, apontando em preliminar que o rito da ação monitória não é adequado para pleitear o cumprimento de obrigação de fazer e, no mérito, alega a exceção de contrato não cumprido. Oferta ainda reconvenção, cobrando os valores supostamente devidos. Diante da situação hipotética, sobre os posicionamentos adotados por Carlos, assinale a alternativa correta, que para nós fica com a alternativa C. A preliminar indicada por Carlos não deve prosperar, tendo em vista que é possível veicular em ação monitória cumprimento da obrigação de fazer artigo 700, inciso 3 do Código de Processo Civil, não é, professor? Isso aí é uma novidade do CPC 2015, que não tinha essa possibilidade de obrigação de fazer, resolvida aqui, texto de lei, sem dúvida, alternativa C, ok? Esperamos ter ajudado vocês aí, bons estudos.